primeiro lugar, quando alguém procura um processo terapêutico, que diz assim, ou alguém fala, olha, seria legal você ir num psicólogo, né, num psicanalista, numa psicóloga. Às vezes, essa pessoa, ela está percebendo que nós estamos num estado de sofrimento e em função desse estado de sofrimento, se eu for para uma terapia, eu terei aí um apoio. E esse apoio terapêutico é para me ajudar a pensar junto. Veja, terapia não é conselho, tá? Não é conselho. Não é um conselheiro. O processo terapêutico não é como você ir conversar com um conselheiro, vamos dizer assim. Não. Por quê? Porque o terapeuta, no caso, o papel do terapeuta é pensar junto, é ajudar a pensar. Então, às vezes se faz alguns questionamentos, às vezes a gente repete algo que a pessoa falou. Para quê? Para que aquilo comece a fazer sentido e a gente começa a verificar o que liga com o que. Entenderam? Tá. Então, tem essa pessoa que procura o processo terapêutico porque alguém disse, olha, você não precisa sofrer tanto, né? Dá aí pra gente ir conversando. Maiuse, bem-vinda, linda. Maiuse, de Santa Catarina. New Erla, que legal, um nome diferente aí, interessante, né? Arte, muito bom. Psi Fernanda, bem-vinda. Abreu, Luciana, Cida, Geazina, muito bom ter vocês aqui comigo nessa manhã, tá? Ana Raquel, delícia, bem-vindas, tá bom? Então, vamos voltando aí a essa questão. E às vezes, a própria pessoa, ela se dá conta que ela está num estado de sofrimento, que seria legal conversar com alguém sobre aquele assunto, e ela procura um terapeuta. Mas existem pessoas também que mantêm uma relação com um terapeuta, um psicanalista, ao longo da vida. E às vezes passa a vida inteira com o mesmo psicanalista, o mesmo terapeuta. E eu, por exemplo, eu tenho pacientes de 9 anos, 10 anos. Em terapia constante, pensei aqui, não necessariamente. Às vezes a pessoa faz uma terapia constante por 1 ano, 11 meses, depois ela recebe uma alta, começa a vir de 15 em 15 dias para terapia, uma vez por mês, e às vezes a pessoa fica 2 anos. E aí manda mensagem e fala, olha, eu tô com mais um detalhe aqui que eu gostaria de conversar. Bom, então, essa pessoa, na verdade, nem sempre ela está com uma problemática ali, mas ela deseja esse autoconhecimento, ela deseja permanecer no processo terapêutico. Eu, Sandra, de vez em quando eu retomo a minha terapia, no caso psicanalítica, de vez em quando eu retomo. Até tem uma máxima, né, que se o psicanalista ele não se trata, se o psicanalista não mantém a terapia dele, vai chegar o momento em que os pacientes dele estão mais desenvolvidos do que ele. Por quê? Porque ele vai trabalhando ali com os pacientes, mas ele não trabalha as próprias questões. Então, de vez em quando, a gente precisa retomar o processo terapêutico para ver como as coisas estão, no sentido aí desse nosso crescimento, dessa compreensão em relação à vida. Tá? Bom, e em relação à questão do trauma? Veja, é muito raro. E obrigada a vocês que estão mandando coraçãozinho, foguinho. Muito obrigada, amores. Eu fico muito feliz ter vocês aqui com essa forma participativa, né? Porque quando vocês acionam aí, o Instagram entende, né, que é um conteúdo interessante. Muito obrigada. Amores, vejam bem. Nem sempre a pessoa ela entende que existe um trauma. Na maioria das vezes,
a pessoa ela procura o processo terapêutico porque ela está incomodada com uma situação. E essa situação inicial a gente chama de queixa inicial, tá? Então a pessoa ela chega com uma demanda, com uma queixa inicial. Mas a queixa inicial, nós sabemos que essa queixa ela é apenas o reflexo do mal-estar psíquico daquela pessoa. E que o motivo do mal-estar psíquico, às vezes nem a pessoa sabe. E ele vem de uma questão traumática. O trauma, às vezes, nós temos lembrança parcial de uma coisa ruim que aconteceu. Às vezes, aquilo deleta e a gente não tem lembrança nenhuma, mas mesmo assim ele vai influenciar no comportamento. E às vezes, é um trauma assim de uma questão tão dolorida, tão grande, uma dor, que você já vai sabendo ali daquele foco, tá? Então, assim, eu, Sandra, quando que eu procurei ajuda psicológica a respeito de uma questão assim já muito específica que eu sabia que ali estava a minha dor, mas que depois na terapia eu descubro que tem questões anteriores, mas aquela dor ali era profunda. Foi na ocasião da morte do meu filho caçula, né? Eu estava morrendo. Quando o meu filho caçula faleceu, eu estava morrendo, né? Passei assim uns 3 meses que os próprios médicos falavam, olha, a gente não sabe se ela vai dar conta, porque eu não comia, eu não dormia, e eu já estava muito debilitada quando ele morreu, porque foram quase 4 anos ali, assim, quase que 100%, né, ao lado dele, lutando pela vida dele, noites e tudo. Então, nesse momento, quando eu procuro para não morrer mesmo, porque a dor ali era tão grande que eu procuro para não morrer. E aí foram pessoas que falaram, olha, se não tiver aí um trabalho psicológico, você não vai conseguir, tá? Então ali o foco era esse. Mas olha que interessante, eu vou contar aqui minha experiência para vocês, para a gente entendendo como as coisas funcionam. Quando um trauma ele é grande demais, ao ponto de você morrer de dor, é porque já existem outros traumas anteriores àquele, e esses traumas anteriores a gente chama de trauma primário. E esse trauma grande que você está morrendo em função dele, que era o meu caso, a gente chama de trauma secundário, tá? E aí, qual era a questão que ficava na minha mente após a morte do meu filho? Um dia eu pensava assim, o médico disse quando ele nasceu que ele ia morrer, que ele morreria aí em 2 meses, 3 meses, que era impossível ele ter vida. Sim, um trauma terrível, David. Aí o médico falou o seguinte, olha, é impossível ele ter vida mais que 3 meses. Né? Ele nasceu com um problema congênito e ele vai falecer. E aí, quando o médico me diz isso, eu começo desesperadamente a lutar pela vida dele. A minha casa virou um hospital. E naquela fase da minha vida, eu estava com uma condição financeira favorável para ter o quarto, meio que um hospital, né, para ele. Então, a minha casa vira ali, o quarto dele, um hospital. Tinha um plano de saúde excelente, que praticamente mantinha no hospital um quarto exclusivo para ele, que ele ia para casa, passava um dia e já voltava para o hospital em seguida. Muitas cirurgias. Eu viajando pelo país em busca de cirurgias. Para vocês que são aí do Paraná, eu ia para o Pequeno Príncipe fazer cirurgias, ele foi fazendo as cirurgias. E assim, eu lutando por questões da alimentação e medicamentos e injeções e cirurgias e oxigênio, e eu lutei muito por quase 4 anos. Só que, no final desses 4 anos, ele faleceu. E aí, quando ele faleceu, a minha dor tremenda em um dia era assim, o médico disse que ele ia falecer em 2, 3 meses. Se ele tivesse falecido com 2 mesinhos,
ele não teria sofrido tanto, ele não teria passado por tantas cirurgias desnecessárias, que trouxe dor, fome, sofrimento, porque para fazer a cirurgia, você é de Curitiba, né? Você conhece então o Pequeno Príncipe. E aí, você lutou tanto que isso só proporcionou sofrimento para ele. No outro dia, eu pensava assim, você não lutou o suficiente, por isso que ele morreu. Se você tivesse feito a descoberta do médico certo, do hospital certo, do tratamento certo, nem que fosse na China, ele teria encontrado vida, ele teria sobrevivido. Então vejam que eu não tinha paz. A minha mente estava ali. E qual que era o conteúdo desse trauma terrível? O conteúdo era culpa. Culpa por ter lutado, culpa por não ter conseguido manter vivo. Entende? E isso é muito enlouquecedor. Então é nessa hora que eu procuro o processo terapêutico. E aí eu procuro ali o processo terapêutico em função dessa demanda, daquele momento. E aí a gente começa ali a trabalhar em relação a isso. E o psicanalista, o psicólogo, não era psicanalista, ele era psicólogo, a linha dele era Gestalt. A Gestalt também é uma linha maravilhosa, né? Para vocês que são psicólogos, que estão aqui, eu gosto muito da Gestalt também. E aí ele disse assim, Sandra, eu quero que você vá até o cemitério, sozinha, sente lá no túmulo e peça perdão para seu filho, tanto de que você não conseguiu manter ele vivo, como o quanto você lutou pela vida dele e ele pagou um preço muito alto aí de sofrimento. E assim eu fiz. Fui até lá, sentei e conversei. A pessoa mais importante para ouvir essa conversa não era ele, era eu. Até porque, por minhas crenças pessoais, ele não estava me ouvindo. E aí, eu chorei muito e eu conversei ali. E foi uma catarse, né? Catarse é quando a gente fala, para pôr para fora toda essa dor. E eu me lembro que eu voltei para casa bem mais aliviada. Claro que eu continuava em luto, tinha uns 3 meses. O luto, nesse caso aí, demorou uns 4 anos, aquela dor ainda. Mas a vida já tinha se tornado possível a partir desse momento. Eu tenho essa conversa, tenho essa catarse, coloco ali tudo para fora. Bom, a partir daí o processo terapêutico continua. Mas aí tem uma questão. Por que que eu me senti tão culpada pela morte dele? Por que que eu me senti culpada por lutar por ele? De onde veio essa culpa, né? Esse sentimento de culpa? O sentimento de culpa tinha a ver com aquela situação? Não, amores. O sentimento de culpa tinha a ver com histórias antigas e passadas, desde a infância, e que o psiquismo culminou ali numa culpa absurda a partir desse momento. Culpa que não era real. Como que uma mãe que luta pelo filho para manter vivo, ou uma mãe que não consegue manter o filho vivo, como é que ela vai ter culpa disso? Não existe essa culpa. Mas o psiquismo faz pensar que existe essa culpa, né? A culpa ela é uma afetividade antiga que vem processando e culmina aí nesse trauma secundário. Por isso é que foi tão difícil. Por isso é que algumas pessoas sofrem muito mediante uma perda, outras sofrem menos, porque tem a ver com ser um trauma primário ou ser um trauma secundário. No secundário, a gente vai sofrer sempre mais, quando o anterior não foi tratado. Entenderam? Tá. E aí sim, de onde vem esse sentimento de culpa, né? Infelizmente, no passado, a minha mãe, ela era uma pessoa extremamente depressiva. E ela ficava, a maior parte do tempo, trancada em um quarto. E nós, filhos, ficávamos meio que soltos ali. Então, de cara, inicialmente, no meu caso, já havia o trauma chamado trauma do abandono, que ele também está classificado como um dos terríveis traumas da humanidade. Trauma do abandono, né? Então, amores, vejam, no momento em que eu começo a trabalhar tudo isso, eu começo agora também a verificar estes traumas anteriores. Então, vejam, a questão de falar sobre o trauma
vai acontecendo conforme a terapia vai evoluindo. E o falar sobre o trauma, ele vai acontecendo conforme o vínculo entre o psicanalista e o paciente vai se estreitando. Por quê? Quando eu não estou em tratamento, por que existe uma dificuldade maior em acessar o que seria o trauma? Porque a minha mente, ela vai falar o seguinte para mim: Sandra, eu guardei essa informação no seu inconsciente porque você não teria forças para lidar com ela. Esse conteúdo é maior do que você pode suportar. Então, eu vou guardar na sua mente. É isso que o psiquismo faz. Como se ele tivesse vida própria. E isso é fantástico, porque nos protege de uma morte súbita. Tá, então guardou. Então, o psiquismo, ele sabe que aquele conteúdo que está guardado, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser digerido. Ele precisa ser elaborado. Mas é como se ele ficasse se perguntando: ela vai ter apoio? Tá na hora? Ela vai suportar essa lembrança? Ela vai morrer com essa lembrança? Essa lembrança é maior do que ela pode suportar? Entenderam? É essa a grande questão. Mas quando eu estou num processo terapêutico e iniciou o vínculo aí com o meu psicanalista, né, com a minha psicanalista, e esse vínculo precisa ser um vínculo de confiança, aí é como se o meu psiquismo compreendesse e falasse assim: bom, agora eu posso começar a lembrar, a liberar algumas memórias, porque ela tem um apoio, ela não vai sucumbir, ela não vai morrer. Esse psicanalista vai funcionar como apoio, ela não está só. Existe alguém que de alguma forma acolhe o que ela fala. E aí é incrível, incrível, meus amores. Eu falei demais, cheguei de uma série de palestras, fiz 6 palestras seguidas, lá no Paraná. E é provável que alguma de vocês que estão aqui estiveram lá, né, amores? A última palestra eu já estava assim bem cansada e eu voltei um pouco rouca para casa. Cansada já assim na mente, né? Também de tanto raciocinar, pensar e falar. Mas foi muito bom. Beijo para todo mundo aí do Paraná, foi uma delícia estar com vocês. Mas sim, então, nessa hora que começou a ter esse vínculo entre paciente e psicanalista, a memória, ela começa a aparecer de forma mais intensa, tá? Aos poucos vai aparecendo. E aquilo que eu acabo falando de forma sem pensar muito para o meu psicanalista, está diretamente amarrado ao trauma, aos traumas mais antigos. É uma questão automática. O meu psiquismo, ele já está explodindo, ele quer colocar para fora, mas ele precisava de um momento em que houvesse confiança. Tá? Então, assim, quando que a gente começa a falar realmente dos traumas? Quando o psiquismo se sente confortável, seguro, para expressar, e não só para expressar, mas antes disso, para lembrar o que de fato aconteceu. Agora, eu não sei, para eu chegar no meu psicanalista e falar assim: olha, na minha infância aconteceu exatamente isso e isso, e ali está meu trauma. A princípio eu não sei. A princípio eu acho que aquilo que aconteceu foi algo natural que acontece. Depois que começam a vir mais lembranças e a necessidade do falar, é que eu realmente vou entendendo e verificando o quanto isso tem lógica e o quanto isso amarra ali a ideia do prejuízo que isso me causou e que de fato aquilo é um trauma. Agora, quando esse psicanalista e esse paciente, eles não conseguem chegar nesse vínculo de confiança, o que vai acontecer? O psiquismo vai se sentir inseguro. E aí não vai liberar partes da memória. Entende? Não libera, porque não sente segurança. Então, assim, para falar do trauma, é fundamental que haja esse vínculo de confiança.
Porque mesmo que a pessoa propositalmente ela queira falar do trauma, as memórias não vão chegar de uma forma tão clara com o passar do tempo, porque o psiquismo se sente inseguro, com medo de acessar e sucumbir, morrer, tá? Ok? Sua fala, ainda que remeta aos nossos traumas, traz tanta paz sempre. Ai, que coisa boa. Alice Garcia, muito obrigada, querida. Muito obrigada. Então, veja, havendo esse vínculo, o psiquismo vai se sentir seguro. E traços das memórias, daquilo realmente que incomoda, que são conteúdos venenosos, conteúdos traumáticos, agora começa a aparecer de uma forma mais intensa. A memória, ela aparece assim, de repente, nossa, eu nunca mais tinha lembrado disso. De fato, isso aconteceu. E aconteceu, e tem mais esse detalhe. Então, assim, com essa naturalidade. Ou, essa memória, ela também vem através dos sonhos e pesadelos. Só que, quando ela vem através dos sonhos e pesadelos, não vem a memória em si do fato. Vem uma história que aborda parte do conteúdo do que você vivenciou. Sandra, psicanalista e paciente podem ser amigos fora do consultório? Depende da linha. Excelente pergunta, Carolina. Depende da linha. Veja, porque existe a psicanálise. Vamos rever aqui uma questão. Existe a psicologia. E a psicologia, a gente poderia falar no plural, psicologias. Porque existe o psicólogo que trabalha na Gestalt, no humanismo, no comportamentalismo, que aqui no Brasil a gente chama de behaviorismo, e na verdade seria behavior, né? Lá nos Estados Unidos. Pode trabalhar na linha psicanalítica. Então, existem muitas linhas. A cognitivista. E o psicólogo, durante a formação dele, é que ele se identifica mais com uma linha ou com outra. E aí ele se aprofunda nessa linha. Uma vez uma pessoa me perguntou porque ela achava assim, que o psicólogo está lá no consultório e quando chega alguém com uma demanda, ele escolhe por qual linha ele vai trabalhar com aquela pessoa de forma específica. Não, não é assim. Não é assim. O psicólogo, ele tem a linha própria dele. Independente de quem chegue, se ele é cognitivista, ele vai trabalhar com cognitivismo, ok? Ok, mas eu falei da existência da psicanálise como uma possibilidade também. Vejam, eu sou psicóloga e depois eu fiz psicanálise também. Então, eu sou psicóloga e psicanalista. E também neurociência. Então, quando eu olho para uma situação, eu olho a partir da questão cerebral, né? De químicas cerebrais, isso é a neurociência. E olho a partir da psicanálise também. No Brasil, não é comum o casamento de psicanálise com neurociência. Mas no exterior isso é super comum. No Brasil é mais o cognitivismo e a neurociência, tá? Ok. Então eu escolhi psicanálise. Mas mesmo quando eu escolho a psicanálise também é muito vasta. Sabe por quê? Porque inicialmente o Freud ele é o pai da psicanálise. Ele inicia a primeira tópica, a segunda tópica, que seria consciente, inconsciente, pré-consciente, né? Que seria id, ego e superego. Então, inicialmente, ele organiza essa questão, ele vai falar também dos sonhos, mas depois ele inicia uma espécie de sala de aula toda quarta-feira e vários médicos neurologistas começam a se reunir com ele para discutir a psicanálise. E nessas reuniões de quarta-feira, nós temos lá o Jung, temos, eu acho que Adler, se eu não me engano, nós temos o Ferenczi, entende? Só que esses psicanalistas, eles pegam esse início de Freud e depois eles vão pegar a psicanálise de Freud, mais os estudos deles e formar uma nova linha psicanalítica.
E esses, por exemplo, o Ferenczi, que é o meu autor que lidava diretamente com Freud, ele também vai montar o grupo de estudos dele. No grupo de estudos dele está Melanie Klein, que é uma psicanalista muito famosa no tratamento das crianças. Então, Melanie Klein, ela vai pegar um pouco do Freud, que já existia, ela vai pegar um pouco do Ferenczi, que era aluno de Freud. E aí, ela também vai somar os estudos dela. Depois, a Melanie Klein, ela vai também ter a formação dela. E aí, ela tem um aluno chamado Winnicott, entenderam? E aí, o Winnicott, ele vai pegar o material de Freud, de Ferenczi, de Melanie Klein e a dele, que ele está estudando. Então, em função disso, o que vai acontecendo com a psicanálise? O leque da psicanálise se torna gigantesco, tá? E aí a tua pergunta é, o psicanalista pode ser amigo do analisando? Depende da linha. Se for uma linha tradicional freudiana, a resposta é não. Não pode ter amizade, não pode receber presentes, não pode ter vínculo fora do consultório. Mas, se nós já pegarmos uma linha de Ferenczi, por exemplo, que é a linha, isso já não teria tanto peso. Porque o Ferenczi, ele tem uma fala, eu até fiz uma postagem no meu Instagram um tempo atrás, que o vínculo entre o terapeuta e o paciente é mais importante do que a linha que ele está trabalhando. Essa é uma fala do Ferenczi. Por quê que o vínculo é mais importante? Porque ele vai falar que é o vínculo que cura. Porque para o Ferenczi, esse vínculo que cura estabelece muito essa relação de confiança. E nessa relação de confiança é que nós vamos conseguir fazer o acolhimento que aquela pessoa precisa. Por quê? Porque a criança se traumatizou, segundo Ferenczi, por falta de acolhimento. Ela entrou em contato com um conteúdo terrível que ela não conseguia digerir. Se tivesse, na época, um adulto que abraçasse essa criança, que tentasse compreender o que estava acontecendo, que criasse vínculo com essa criança de confiança, essa criança, ela teria condições de elaborar muito desse mal-estar que ela sentiu na infância. E esse a gente chama de acolhimento. Entenderam? Agora, obrigada, Vilmara. Então, para o Ferenczi, qual é o papel do psicanalista para o Ferenczi? É fazer o que os adultos não fizeram na infância daquela criança. Entenderam? Então, para o Ferenczi, quando eu recebo alguém como meu analisando, eu recebo a criança existente dentro dele, que não foi amparada, não conseguiu elaborar as dores da infância, e agora eu vou amparar essa criança existente dentro daquele adulto, para ele conseguir digerir aquele material que a criança lá no passado não conseguiu digerir. Então, assim, a base da clínica ferenciana é o vínculo, para que haja o acolhimento. De quem? Da criança existente dentro do adulto, para ela poder voltar ao passado e digerir aquele material que ficou parado, que ela não conseguiu, porque ela não foi acolhida. Então, para o Ferenczi, no desenvolvimento humano, nas fases do desenvolvimento humano da criança, desde o momento da gravidez até o momento que a estrutura psíquica da criança já esteja bem organizada, por volta aí um pouco mais da puberdade, eu diria, essa questão de ter um adulto que possa proteger essa criança, que possa ter vínculo, que seja um local que a criança se sinta segura, é essencial para um psiquismo saudável. Quando que acontece o trauma na infância? Quando a criança passa por uma situação muito difícil e não é acolhida por ninguém. Então, assim, a resposta para você é, na teoria ferenciana, não teríamos problemas no sentido de um presente, no sentido de um contato um pouco maior com os nossos pacientes, tá bom? A resposta é essa. Paula, estávamos juntas, final de semana. Ai, que coisa boa. Obrigada, Paula. Obrigada. Você é maravilhosa.
Ah, muito obrigada. E que coisa boa que você estava lá com a gente, né? Nossa, foi uma delícia estar com vocês. Recebi muitos abraços. Foi assim maravilhoso. Vocês também ali, vamos dizer assim, me alimenta muito de forma positiva quando eu consigo estar pessoalmente com vocês. Então ali foi um final de semana delicioso ali em Foz do Iguaçu. Obrigada, Carolina, muito obrigada. Então, a resposta, voltando aí à questão da amizade, dessa aproximação, na minha linha psicanalítica, isso não teria problemas, entende? Nesse sentido. Agora, se você se torna uma psicanalista freudiana, clássica, então aí não pode, tá? Aí precisa ter realmente esse distanciamento. Inclusive, tem uma fala do Ferenczi que ele também foi analisado por Freud, tá? Obrigada, Carolina, o carinho. O Ferenczi, ele foi analisado por Freud e depois, mais tarde, num dos escritos, ele reclama, ele fala que ele teve um momento da terapia que ele sentiu que ele precisava ser amparado, mas que o Freud manteve uma certa frieza, uma certa distância, e isso fez muito mal para ele, porque ele acha que houve um desamparo para ele na infância, e quando ele vai para a terapia, repete esse desamparo. Então, ao invés de ele se sentir bem na terapia, é como se ele tivesse... O microfone aqui não pode bater, para não dar barulho. Por causa da gravação, né? Para vocês, que eu vou deixar gravado no YouTube. Então, é como se o psicanalista, o Ferenczi fala isso, é como se o psicanalista tivesse repetindo o trauma da infância, tá? Quando existe. Mas essa aí é uma opinião do Ferenczi sobre a psicanálise mais clássica de Freud. Mas isso, na minha concepção, não diminui em nada todo o trabalho de Freud, porque é ele que tem essa sacada inicial. Então, assim, sem ele, não teria como dar continuidade a essa compreensão toda. Então, assim, eu respeito muito o trabalho de Freud, ele é essencial, e é ele que faz toda essa base. Mas, em função, agora vejam, não existe psicologia, das psicologias que eu falei para vocês, boa ou ruim. Não existe linha psicanalítica boa ou ruim. Existe a linha que o psicanalista se adapta melhor. Isso, simples assim. Então, não precisa criticar o formato que o outro trabalha. Cada um trabalha conforme se sente melhor e se adapta àquela linha. Quando eu encontrei o Ferenczi, eu disse, meu Deus, agora eu me achei na psicanálise. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, há trocentos anos atrás, a psicanálise, nas aulas de psicanálise, era uma coisa lógica, tinha todo sentido. Já a área mais comportamentalista, eu tinha uma certa dificuldade. Então, ali eu já me identifiquei. Mas eu tinha dificuldade. Eu não estou falando que é boa ou ruim. Eu tinha dificuldade. Eu me adaptei melhor na psicanálise porque eu sou uma pessoa extremamente subjetiva. E na psicanálise nós temos que ser filosóficos subjetivos. Quando eu encontrei Ferenczi, aí eu me achei de vez na psicanálise, tá? Bom dia. Fala sobre esses traumas na adolescência, porque acho que é o período pior em relação aos traumas. Gisele, vou falar, Gisele, muito bem. Muito obrigada aí pela sua colaboração. Então, assim, falo já, tá? Então, assim, como que eu faço para abordar a questão dos traumas se eu me propus a fazer uma análise? Bom, primeiro, você vai sentir segurança e vínculo suficiente com aquele psicanalista para você conseguir falar. Se fica travado e você não consegue falar, é porque esse vínculo não está ainda muito bem estabelecido ou a sua resistência em relação àquilo que aconteceu é muito grande. E você não se permite ainda falar a respeito, tá? Alguma dessas questões aí pode estar acontecendo.
Mas eu já te adianto que nem sempre você consegue chegar e já falar diretamente no trauma. Até porque você não sabe, a princípio, que aquilo é trauma. Você vai compreendendo conforme essa conversa for aumentando. Não tem como estabelecer esse vínculo com 2, 3, 4 sessões. Esse vínculo, a terapia psicanalítica, ela é a mais longa que existe, exatamente por causa desse período do vínculo. Então, eu tenho pacientes que, às vezes, na quinta sessão, já está conseguindo acessar alguma coisa do trauma, já está conseguindo falar. Mas eu já tive paciente que depois de 1 ano e meio que conseguiu falar. Entende? A respeito do trauma, de fato. Até porque a própria pessoa não sabia. É com o tempo que foi liberando. Vamos aqui à questão da fala da Gisele em relação aos traumas da adolescência. Veja, Gisele, os principais traumas, eles pertencem à infância. A adolescência é o período de transição da infância para a vida adulta, tá? Então, ainda é um período de muita vulnerabilidade. Porém, o indivíduo na adolescência, ele já tem algo muito importante. Ele já tem os mecanismos de defesa desenvolvidos, se ele passou por um trajeto nas fases de desenvolvimento que seja um trajeto saudável, vamos dizer assim. Então, na adolescência, essa pessoa, ela já está com muitos mecanismos de defesa desenvolvidos. Então, ela já tem condições de se defender de muita coisa. Então, um conteúdo que seria muito traumático para a criança, para o adolescente já não é. Porque ele já consegue ter mecanismos de defesa, se defender e elaborar. Pedir socorro, tá? Por que a gente fala muito do trauma na infância? Vendo aqui o nosso tempo, que só temos mais 10 minutos. Porque o trauma na infância, quanto mais nova a criança, menos mecanismos de defesa ela possui. Porque conforme nós vamos desenvolvendo, é que nós vamos, conforme a gente vai se desenvolvendo, é que nós vamos adquirindo os mecanismos de defesa, tá bom? E assim, então, os traumas primários, eles tendem a acontecer na infância por falta de mecanismo de defesa da criança ainda. E a estrutura psíquica dela não está pronta, então ela é mais vulnerável. Tá, mas quanto ao adolescente, ele já tem alguns mecanismos de defesa já bem desenvolvidos, portanto, se acontecer algo, ele já tem como se defender. Mas, de onde vem exatamente o sofrimento do adolescente? É em função de traumas? O sofrimento do adolescente, de um modo geral, ele vem da questão do abandono da criança, do luto, da perda do corpo da criança, a perda dos pais da criança, em termos de luto, de perda mesmo, porque quando a gente lida com uma criança, nós adultos, nós lidamos de um modo geral de uma forma mais compreensiva, pelo menos é para ser assim. Mas o adolescente, como eles já têm quase um corpo de adulto, né, eles crescem muito rápido, a gente olha para eles e tem dificuldade de enxergar uma criança ali dentro ainda. A gente enxerga geralmente o adulto em função do tamanho. E aí é natural que os pais mudem o comportamento com o adolescente. Então ele tem uma perda, um luto dos pais que eram os pais da criança, porque mudaram com ele agora. Então assim, a grande dificuldade... Meu telefone tocando aqui, recusando, voltando, ok. A grande dificuldade do adolescente, primeiro, são os diversos lutos. O luto do corpo, que modificou com a puberdade. O luto dos pais, que modificaram a forma de lidar com ele. E mais, o adolescente... A criança, ela vivia mais colada nos pais, E ela não se importava com essa dependência direta dos pais. A identidade dela estava colada na identidade dos pais. Mas, se a adolescência ela é a transição da infância para a vida adulta, nós não podemos ter um adulto colado nos pais. Vocês concordam? Se eu tiver um adulto muito colado nos pais... Nessa dependência, ele não ganhou maturidade, ele não se tornou adulto. Porque ser adulto é exatamente a criação da independência e a ideia de arcar com as consequências dessa independência. Isso é ser adulto, tá? Agora, vejam vocês.
Ele ainda não é esse adulto, tá? Que consegue pensar como adulto, mas ele já não é mais a criança, ele está ali na fase de transição. Então, nessa fase de transição, por que a adolescência é uma fase muito pesada? Porque é o momento em que naturalmente o adolescente ele precisa se afastar dos pais para conseguir alcançar a identidade de autonomia, desligado dos pais. Então, esse desligamento ele é muito sofrido, tanto para os pais quanto para o adolescente. Porque os pais ficam com medo desse adolescente que começa agora a ganhar tanta autonomia. E esses pais, eles tentam puxar de volta. Quando tenta puxar de volta, vem a agressividade. E essa agressividade, quanto mais os pais tentarem puxar de volta para perto, para voltar na questão de ser a criança apegada, mais esse adolescente ele terá a ideia de empurrar esses pais com mais agressividade. E aí, como ele fica muito sozinho, ele se apega aos amigos. Porque esses amigos, eles estão na mesma condição que eles, precisando se distanciar dos pais. Para quê? Para ter a identidade própria, para cortar o cordão umbilical, para ter autonomia. E nessa tentativa de ter autonomia, o que vai acontecer? Eles vão quebrar muito a cara, porque o lobo frontal, que é o lobo no sentido de poder de decisão, ainda não está totalmente organizado. Vai se organizar lá pelos 21 anos. Então, meio que ele já precisa entrar num processo de autonomia, mas o lobo frontal não está pronto. Ele precisa se distanciar dos pais, mas os pais podem não entender que esse distanciamento faz parte do desenvolvimento humano. Então, esses pais podem entrar ali numa guerra. Então, assim, o adolescente, ele precisa de limite, porque é o limite que vai mostrar você ainda pertence a essa família. O que é o limite? Me respeita, eu te respeito, aqui as coisas funcionam assim. Ah, mas eu não quero ir com vocês para tal lugar. Não precisa ir, esse é o seu direito de escolha, você pode ficar e nós vamos. Então, o limite é para manter o vínculo no sentido de respeito. E as pequenas liberdades precisam iniciar. Quando a mãe fez homeschool com o adolescente, muito bem colocado, excelente, Edilene, muito bom a tua colocação. E quando essa mãe, quando esses pais trabalharam com homeschool, perfeito. A escola, ela tem esse papel acadêmico, mas ela tem o papel da socialização também. E a questão do homeschool, eu acho fantástica, tá? Eu acho fantástica, eu apoio, eu acho muito legal. Inclusive, dia 18, a gente teve uma reunião lá em Brasília com o ministro Silvio e o vice-presidente, porque o presidente estava viajando, o Alckmin, né, que estava presente, e eles falaram em relação à questão do abuso, homeschool, e eu entrei numa certa defesa ali, num momento conversando ali com algumas pessoas a respeito dessa questão aí do homeschool que eu apoio. Porém, a criança, ela necessita da socialização, ela necessita de outras crianças. O adolescente, ele tem que ter um nicho de amigos, né? Para que ele possa não se tornar totalmente sozinho quando ele chegar na adolescência e precisar se afastar dos pais. Então, eu diria assim, a criança que está no homeschool, é interessante que ela faça uma aula de natação, entende? E que tenha outros amigos, que de vez em quando ela saia de casa e tenha essa aula de natação. É interessante que esse adolescente tenha o grupo do futebol, que ele jogue futebol, da escolinha de futebol, para ele ter esse grupo de amigos. É interessante que esse adolescente tenha um clube onde a família vai e ele possa ter interação com outras pessoas, uma igreja, né, uma questão religiosa, um grupo ali numa questão religiosa. Criar um filho desde a infância e adolescência sem contato externo total se torna muito perigoso. Por quê?
Porque nós humanos, nós precisamos aprender a ter vínculos. Então, cada um precisa ver o formato ideal desses vínculos e como isso pode ser feito no sentido não só acadêmico, mas da socialização, tá? Agora, quando meu filho entrou na adolescência, a minha casa vivia cheia de colchão pelo chão. Por quê? Porque ele se afastou de nós pais, mas ele se ligou muito aos amigos. Então, o que eu fazia? Eu trazia esses amigos para dentro da minha casa. Pipoca, suco, colchão espalhado pela casa, filme. Por quê? Porque estando ali dentro de casa, eu tinha aproximação deles e eu ajudava ali a estar juntos, né? Para que eles pudessem ganhando autonomia. Que essa autonomia, ela é muito importante. Quando os pais não entendem essa necessidade do afastamento, aí começa uma guerra gigantesca dentro de casa e a adolescência se torna bem mais difícil nessa questão. E aí sim, muito traumática, extremamente traumática, tá? Mas existem aí os traumas da adolescência também quando é uma progressão traumática, ou seja, quando durante a adolescência ele já está com comportamentos autodestrutivos em função dos traumas primários que ele vivenciou nos primeiros anos de vida. Aí sim, aí pode ter uma adolescência assim devastadora, no sentido de já estar colhendo os frutos como adolescente do sofrimento da criança, dos traumas que não foram resolvidos antes. Amor, o papo tá bom, eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo. Nós vamos postar lá no YouTube, vamos deixar o link aqui no Instagram. Se você gostou, me ajude, mande aí para o pessoal. Eu tô querendo muito chegar aí nos 10 mil seguidores, porque isso me ajuda bastante. E assim, me ajudem. Se vocês divulgarem e conseguir seguidores, rapidinho eu vou alcançar essa meta, tá? Eu preparo o material para conversar com vocês com muito carinho. E a forma que vocês têm de me ajudar é nesse sentido, de me ajudar e alcançando as metas para a gente alcançar mais pessoas. Nós temos pessoas maravilhosas trabalhando na questão de traumas, principalmente na questão do abuso sexual, da prevenção, que é a Leiliane, que é uma grande amiga, vizinha. Ela também mora numa chácara. Nós temos uma pessoa maravilhosa que trabalha a questão da vida sexual, do direito do prazer sexual, que é a Eliane Mello, é uma outra grande amiga. E eu trabalho a questão dos traumas da infância e o reflexo disso na vida adulta e na adolescência, tá? Então sempre nós estaremos aqui permeando. Se você tiver perguntas, manda para mim como esse rapaz mandou sobre como que eu falo sobre os traumas. Então a resposta é, quando você se sentir seguro, você vai falar. Se já tem muito tempo e não tem se sentido seguro, talvez você tenha que trocar de analista. Paula, fantástico, sabedoria de quem vem dos céus. Obrigada, linda. A Leiliane é maravilhosa, a Eliane também. E assim, o meu conteúdo é em relação às consequências desse trauma, que é o meu material de doutorado. E assim, eu gostaria de alcançar muita gente para entender que não precisa ser escravo dos traumas. Essa libertação, entender toda essa questão. Eu converso muito com a minha orientadora. O material não pode ficar dentro da universidade, ele tem que chegar na população, nos psicólogos, nos médicos, na população geral, nos enfermeiros, nas pessoas sobre a própria vida. Então, assim, hoje eu quero pedir de forma muito especial a ajuda de vocês para eu alcançar meu objetivo, que é o material do meu doutorado chegar no máximo possível da população, tanto do Brasil como do exterior. Vocês me ajudam? Eu conto com vocês. Amores, beijo no coração e até a próxima quarta-feira. A próxima quarta-feira eu estarei com vocês. Quando eu for para a Argentina, eu vejo se eu consigo fazer o nosso encontro de lá. Se eu não conseguir, eu aviso. Eu sempre aviso, né? Vocês têm acompanhado. Olha, hoje nós não teremos. Hoje nós teremos a nossa live. Para vocês já ficarem ligadinhos. Beijo, beijo no coração. Muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui. Tá bom? E obrigada pelas perguntas também. Até a semana que vem, até a próxima.